Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa 10ª aula de introdução ao Novo Testamento 1. Glória a Deus, nossa última aula. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Hoje é a nossa última aula, glória a Deus, dessa matéria de introdução ao Novo Testamento 1. Querendo Deus, semana que vem começamos introdução ao Novo Testamento 2. Nós estaremos trabalhando de Romanos até Apocalipse. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar sobre o livro, o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, e um material que era utilizado na igreja primitiva, nos primeiros séculos, chamado Didaquê. E eu não tenho dúvida que vai ser um período muito abençoado. Sabendo que esse material ele é menorzinho, então eu vou deixar para o último bloco, tá bom? Então, convido os meus irmãos a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1. Quero que os irmãos me ajudem a ler agora esse texto tão maravilhoso. Quero ler aqui do versículo 1 ao 8. E eu quero lembrar a todos vocês que nossas aulas são gravadas, para que vocês possam continuar estudando, assistindo novamente o que é tratado aqui, dos nossos materiais, para que você possa aprender muito sobre a palavra de Deus e sobre essa teologia ortodoxa, tá bom? Gravamos também para abençoar os nossos irmãos que desejam fazer o nosso seminário em EAD, sabendo que essas matérias serão parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. Quem desejar conhecer mais o nosso seminário, se matricular, aqui nas descrições desses vídeos estão nossos contatos, ou me chame pelo direct do Instagram. Quem estiver ouvindo essas aulas em algum podcast, você pode assistir tanto no Spotify, em aulas de teologia, quanto também no meu canal do YouTube, você vê lá as aulas. Em outros canais, apenas de podcast, chegam apenas o áudio, como, por exemplo, no podcast da Apple, que é excelente, mas chega apenas em áudio, tá bom? E como eu tinha mencionado na última aula, eu até disse errado, agora o YouTube ele está fazendo a dublagem, né? A transliteração a pessoa pode pedir, né, para que seja feita no idioma que ela preferir. Mas agora o YouTube está fazendo a dublagem em inglês e em espanhol, né? Isso é muito legal porque vamos poder servir outros irmãos em outros continentes, tá bom? Então, é isso aí. Bom, quero mais uma vez lembrar, estamos estudando aqui o livro Robert Gundry, também o material do pastor Ernesto Nini, Janelas para o Novo Testamento. Estudamos já aqui o período interbíblico. Eu também tinha dado esse livro, né? Merece confiança o Novo Testamento? Uma pergunta do F.F. Bruce, que faz parte também, né, de todo o material. Indiquei também esse outro livro, Examinai as Escrituras, de J.S. Baxter. Então, assim, não foram muitos livros, mas o necessário para a gente aprender bastante, não é? Então, vamos ler Atos 1, do versículo 1 ao 8. O irmão ou a irmã que desejar, por favor, pode ler para nós. Pode ler no texto que eu compartilhei ou na sua versão. Quem desejar, por favor. Vou ler aqui. Por favor. Do 1 ao 8. 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai preservou a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Texto maravilhoso, mostrando mais uma vez aqui que Lucas está escrevendo para Teófilo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Em outras palavras, a biografia de Jesus. E aí aqui ele está fazendo o seu segundo tratado, ao mesmo Teófilo, como aprendemos na última aula. Mais uma vez, outra obra para uma pessoa. Mesmo sabendo que Teófilo podendo ser ou seu ex-dono, ou quem sabe alguém da corte que fosse ali interceder por Paulo em Roma, ou Teófilo sendo um nome genérico, representando amigo de Deus, mas eu particularmente acredito, sim, que era uma pessoa. Então aqui, mais uma vez, lembrem daquilo que eu ensinei no último módulo. Não despreze o trabalho para uma única vida. Deus precisa apenas de uma única vida disponível, porque por meio dessa única vida, ele pode escrever uma história para abençoar um lar, uma nação, uma geração ou muitas nações. Foi assim que Deus começou a sua obra com um homem chamado Abraão. E aqui estamos, para a glória de Deus. Então, que Deus possa nos usar para alcançar esses que o Senhor desejar, e que assim a vontade do Senhor se cumpra sobre nós, tá bom? Esse texto é lindíssimo, porque aqui menciona o lado da morte, depois da ressurreição, e aqui a última recomendação, Jesus dizendo, literalmente para eles, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E graças a Deus por isso, porque aqui estamos, agraciados por Deus, com essa graça bendita. E como diz agora o versículo 9, tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E assim o nosso mestre está à direita do Pai, e um dia voltará para nos buscar. E a última ênfase que eu gostaria de dar aqui nesse texto de Atos é porque quando a gente lê Atos, principalmente Atos, capítulo de número 28, versículo 31, leia para nós o versículo 31, Tomé, por favor. Olha só, aqui começa então a história da igreja, onde Jesus é levado aos céus, 10 dias se passam, o Espírito Santo vem sobre os discípulos no cenáculo, eles são cheios do Espírito Santo, e aí começa um projeto chamado igreja. E aqui estamos, 2000 anos depois. Mas leia para nós o versículo 21, Tomé, do capítulo 28, versículo 31. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. O evangelista Lucas não coloca um amém. Já notaram isso?
Já perceberam que Atos não tem amém? Alguém já disse, eu amei essa ideia, é porque a história não acabou. O amém, poderíamos dizer, será dado no ressoar da última trombeta, quando o Senhor vier encontrar o seu povo e nós formos arrebatados. Amém? Aí sim será o grande amém. Então, Atos começa com os apóstolos, fecha-se a revelação, mas não fecha-se a história. Lembra lá do período interbíblico? Há 400 anos de silêncio, mas não significa inoperância, inatividade. Nós estamos com quase 2.000 anos de silêncio profético, ou seja, revelação escriturística, mas nós estamos nesses 2.000 anos de atividade sagrada, onde o Espírito Santo tem atraído vidas ao longo desses séculos. O mesmo Deus que salvou pessoas na igreja do Novo Testamento, na história da igreja, continua salvando até hoje pelo poder do Espírito. Amém, meus irmãos? Isso é o maior milagre. 2.000 anos se passaram e são 2.000 anos de atividade divina do Senhor na terra. Amém? Que possamos ser frutos dessa atividade e que possamos também colaborar com esse projeto tão lindo que é da revelação de Deus na vida de muitos, ou seja, de levar essa revelação e de ver a operosidade do Espírito trabalhando em vida, salvando, convertendo, santificando e preparando um povo para a volta do Senhor. Aí sim, o anjo tocará a última trombeta e o amém do céu será ecoado. Amém? Tá bom? Deixa essa breve reflexão e vamos trabalhar, meus irmãos. Boa noite, Diego. Graças a Deus, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Glória a Deus. Vou utilizar aqui o material do nosso querido irmão, pastor, professor Jair Ribeiro, nesses 2 slides. E logo na sequência estaremos usando o material Didaquê. Inclusive, esse material, eu utilizei o material da editora Paulus, tá bom, meus irmãos? Então fica aqui a minha recomendação. Eu estarei utilizando os slides baseado na obra da editora Paulus. E tanto o material que hoje já disponibilizei para vocês, de áudio e vídeo, foram feitos a partir desse material. É o Didaquê, feito pela editora Paulus, que é uma editora católica, mas é um material bom. Então, fica aqui a minha sugestão, né? Ou comprem esse material pela editora Paulus, ou por outra editora que vocês preferirem, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Diego, leia para nós, filhote. Evangelho de João, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A agenda, pode ler para nós? Autoria, data e local da composição, propósito, João, o apóstolo, teologia básica, os gnósticos. Ou seja, esse será o material, tá? Que hoje nós estaremos trabalhando dentro da nossa pauta. Primeiro ponto, a autoria. Leia para nós, por favor. Argumentos contra a autoria joanina. Polêmica do fragmento de Boor. Citação de Papias sobre a morte de João e Tiago pelos judeus, reforçada pelo testemunho de Jorge, o pecador, no século IX. Refutação Gálatas 2:9. Os 2 homens chamados de João. Especulações a respeito de João, o presbítero, ser um segundo João que não o apóstolo. Oposição das seitas dos Alogoi, 160 d.C. Tendenciosa, pois eram contrários à doutrina do Logos eterno, o verbo, palavra, mente, expressão de Deus. A crítica moderna com base nos discursos de Jesus.
Joia. Então, agora aqui, o Evangelho de João, ele acaba tendo um pouco mais de discussão, viu, meus irmãos? Com relação à autoria, tá? Então, dentro das escolas, principalmente os liberais, eles vão questionar muito a autoria do Evangelho de João. Isso não acontece apenas com João, tá? Mas João, ele acaba sendo alvo, assim como o livro de Atos também, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu peguei até aqui na internet, que é uma boa síntese sobre esse fragmento de Bor, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês agora. Olha só. Pode ler, Diego, para nós, ó. A polêmica, eu peguei aqui, fazendo uma pesquisa na própria internet, eu achei que essa síntese ficou boa, então eu falei, eu vou compartilhar com os meus irmãos. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouco. Pronto. Pode ler para nós, Diego. A polêmica em torno do fragmento de Bor baseia-se na afirmação de que o bispo Papias teria relatado o martírio de João e Tiago pelas mãos dos judeus. Narrativa essa que é refutada pelo Novo Testamento, especialmente em Gálatas 2:9, visto que João continuou vivo muito tempo após a morte de Tiago. Então, em pauta seria mais ou menos isso, né? Essa polêmica que é gerada. Nós sabemos que, de fato, Tiago morre cedo pelas mãos de Herodes e João continua vivo. Mas Papias escreve algo e gerou essa discussão depois. Então, vejamos agora os detalhes da discussão. Então, leia para nós, Diego, por gentileza. O testamento de Papias e Jorge, o pecador. Um manuscrito histórico frequentemente chamado de Fragmento de Bor, descoberto pelo erudito alemão Karl de Bor a partir do Códice Coeslinianus 305. Preserva um extrato do cronista bizantino Jorge, o pecador, século IX. O texto cita os oráculos do bispo Papias, afirmando que Papias teria dito que João e seu irmão Tiago foram mortos pelos judeus. Então, dá uma pausa aqui. Essa é uma discussão que surge a partir disso. Esse cronista bizantino chamado Jorge, o pecador, esse era o apelido dele. Não sei porquê, irmãos. Aqui eu só estou dando uma informação, não sou prolixo sobre o assunto, tá? Mas é interessante passar para vocês, porque de repente vocês podem estar indo e estudando mais sobre esse assunto. O que acontece? É chamado de como nós vimos há pouco, né, fragmento de Bor, que quem descobre esse fragmento é o alemão Karl de Bor. A partir do códice, lembra o que era um códice? Códice era diferente de rolo. Depois da descoberta do pergaminho, os pergaminhos eram colocados um sobre o outro, uma capa mais grossa em cima, uma capa mais grossa embaixo, era feito tipo uma amarração e virava um livro. Então, códice eram os livros antigos, feitos à mãos. Seria, né, o pai dos livros modernos, tá bom? Então, nesse código aqui, Coeslinianus 305, é o nome que se dá para ele, o cronista bizantino Jorge cita os oráculos do bispo de Papias, e ali Papias escreve algo, ou alguém escrevendo a respeito de Papias, acrescenta o nome João. Por isso que vem a discussão. Ora, João morreu junto com Tiago, ou João estava vivo durante muitos anos e décadas? A história da igreja faz outra afirmação. A história da igreja, inclusive, é consciente que, de fato, João foi o único apóstolo que teve morte natural.
e foi uma morte longeva. Então era consenso. Mas esses fragmentos gerou discussão. Porque imagina, você está ali estudando um códice e vê, de repente, um cronista bizantino, chamado Jorge, o Pecador, que cita algo, ou seja, gera dúvida, gera debate, e esses debates chegaram a esse levantamento da datação de João, tá bom? Então, a refutação bíblica. Leia para nós, Diego, por gentileza. Ficou claro esse argumento? Ficou claro? Então, a refutação bíblica, por favor. A principal objeção a este fragmento parte da evidência textual do próprio Novo Testamento. Em Gálatas 2,9, o apóstolo Paulo relata uma reunião em Jerusalém anos após a morte de Tiago, onde ele descreve João, junto com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, como uma das colunas da igreja. Isso contradiz a ideia de que João teria sido martirizado na mesma época e contexto que seu irmão. Exatamente, ou seja, citado o nome de João. E Tiago, irmão do Senhor. Lembra aquela expressão dos filhos de Maria? Quando era algum parente de Jesus, é claro o nome, ele é irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. Então, percebam, tinha um Tiago apóstolo, tinham 2 apóstolos Tiago. Um morre, que é o irmão de João, fica o outro Tiago vivo, mas quando a Bíblia vai dar uma ênfase, por exemplo, na reunião que os apóstolos têm anos depois da morte de Tiago, irmão de João, é dado a ênfase que o outro Tiago, que era irmão do Senhor... Ora, João não era irmão da fé de Jesus? Pedro não era irmão? Paulo, todos nós não somos irmãos? Por que essa ênfase é dada só com Tiago? Porque, de fato, assim como os evangelistas, quando vão falar sobre os irmãos de Jesus, diz isso, os irmãos de Jesus, dando essa ênfase exclusiva daquilo que nós tratamos a aulas passadas sobre os irmãos consanguíneos, tá bom? Então, aqui o texto é claro, muito claro. A gente não tem dúvida disso. Bom, existem outras evidências, como, por exemplo, quando ele é, de fato, condenado na ilha de Patmos também. Então, percebam, são muitas outras evidências que provam que ele estava vivo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Fiz questão de separar esse texto, porque eu acho que ele é bem importante para esclarecer aqui para todos nós. O consenso histórico, né? Então, a gente viu isso. A refutação bíblica, o consenso histórico agora. Vamos aumentar aqui. Leia para nós, Diego, por gentileza. Especialistas e historiadores divergem sobre a veracidade de que Jorge, o pecador, realmente atribuiu a Papias o erro de Copias ou confusão. Acredita-se amplamente que Jorge tenha cometido um erro histórico ou misturado os relatos do martírio de Tiago, morto por Herodes Agripa, conforme Atos 12:2, com algum outro evento, visto que a evidência de que João sobreviveu até o final do século I é forte. Segundo a morte de João, alguns teóricos levantam a hipótese de que Papias poderia estar se referindo a uma tradição antiga e obscura, mas a esmagadora maioria da crítica textual aponta que o apóstolo João teve uma vida longa em Éfeso e faleceu de causas naturais. Para se aprofundar na análise dos fragmentos e da tradição patrística, você pode consultar a seção dedicada a Papias na Enciclopédia Católica ou artigos de análise textual no portal Cambridge University Press. Tudo bem? Ficou claro agora? Tudo bem? Então era isso, é importante a gente trazer isso como um assunto e esclarecer, porque, irmãos, lembrem disso. Já que temos muitas provas arqueológicas dos manuscritos, é óbvio, meus irmãos, teremos lutas e teremos batalhas espirituais, inclusive dentro da teologia protestante, querendo negar ou a inspiração, ou a autoria, ou a data. Por que isso é importante a gente ficar atento? Porque, de fato, irmãos, quando alguém diz, não, João não escreveu nos anos 70, 90,
o texto do Evangelho de João é, por exemplo, o ano 160. Aí, se nós, como cristãos ortodoxos, dizemos isso, então esse João que escreve o Evangelho, que escreve Apocalipse e as cartas, se é do ano 160, logo não é o João apóstolo, é outro João. E se é outro João, para nós é pior. Por quê? Porque ele se autodenomina um apóstolo de Jesus. Logo, é um texto que alguém fez como se fosse, e isso gera dúvida. Porque por que uma pessoa escreveria no ano 160, se passando pelo apóstolo, logo, ou aquele texto não recebeu a inspiração divina, ou não foi um texto escrito pelo apóstolo, foi uma terceira pessoa que escreve em nome de, e aquilo vira pela tradição algo sagrado. Perceba, olha as dúvidas que vai sendo gerado. E é isso que a gente não quer. E é isso que nós não aceitamos, porque temos todo um mundo de informações baseado aonde? Tanto na manuscritologia, achados arqueológicos, como principalmente na história da igreja, que confirma o oposto. Tá bom? E é isso que nos importa. Tá bom, meus irmãos? Porque, irmãos, se o Espírito Santo desejasse usar alguém, guarde isso, só para a gente pôr uma pá de cal aqui. Se o Espírito Santo continuasse usando os seus servos no ano 160, eu não tenho dúvida que esse escritor, vamos supor que ele chamasse Pedro de Milão. Tudo bem, ele falaria. Se o Espírito Santo quisesse usar alguém no ano 300, eu não tenho dúvida que nós, como igreja, receberíamos a revelação. Mas aí, ao mesmo tempo, entraríamos no imbróglio, porque nós entendemos que a revelação foi fechada com os apóstolos. Se realmente Deus desejasse que isso acontecesse, Deus não teria fechado com o time apostólico. As revelações de Deus continuariam sendo dadas nos séculos seguintes. Se fosse assim, hoje Deus poderia levantar alguém que escrevesse uma revelação. Mas nós não cremos nisso, porque entendemos que quem fecha a revelação são os apóstolos. E o Espírito Santo foi contundente de deixar isso claro. Por isso que para nós essa tradição, ela não é somente uma questão de confissão de fé, mas ela para nós também é é como se fosse um basta. Nós acreditamos assim. Isso nos basta. Se Deus quisesse algo além, ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele é Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Já que ele escolheu fechar com os apóstolos, aceitamos isso. Agora, voltando, não pensem vocês, meus irmãos. Muitas vozes serão levantadas para tentar ou mudar a pessoa de Deus, ou mudar a palavra de Deus. Ou, quem sabe, para tirar a veracidade da palavra de Deus, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Explicou aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Então vou voltar aqui para o slide. Alguma pergunta? Então vamos lá. Continuando aqui então. Deixa eu só pôr aqui o outro slide. Continuar com o slide nosso aqui do professor Jair. Pronto. Então, continuando agora, essa segunda observação aqui. A polêmica do fragmento de Bó, fechamos. Agora, os dois homens chamados João o presbítero e João o apóstolo, é questionado se eram o mesmo. E aí, o que vocês acham? É o mesmo, não é? Porque lá nas cartas fala João o presbítero. Vamos ver se vocês se lembram das aulas passadas ou se não aprenderam ainda sobre esse assunto, eu ensino agora. João o apóstolo e João o presbítero são o mesmo? Sei não, pastor. O que é a palavra presbítero, irmãos? Então vamos Pastor, lá. é a mesma coisa, é o mesmo cara, né? É o mesmo apóstolo. É isso aí.
Porque presbítero ele tem a mesma conotação de pastor, de apóstolo. Sim, É a mas mesma- tinha uma característica. Isso, a mesma característica. Não, mas ele tinha uma característica que distinguia. Quando alguém falava assim, eu sou um presbítero, ele estava querendo dizer o quê? Vocês vão lembrar, o Tomé talvez já fez essa matéria, quando eu dei em teologia sistemática e eclesiologia, né, nos ministérios e nos oficiais. Existem 3 terminologias para pastor no Novo Testamento. A primeira é pastor propriamente dito. A segunda expressão é bispo. E a terceira é presbítero. O que muda uma do outro? Não muda nada. Todos são pastores. Então, você poderia chamar uma pessoa de pastor, de presbítero ou episcopos, ou melhor, bispos ou presbíteros ou episcopos. São a mesma coisa. A única coisa que se distingue é que a palavra presbítero era um termo usado para um pastor velhinho. O termo ancião e o termo presbítero seriam sinônimos, dando essa ideia de alguém já bem vivido. Por exemplo, irmãos, eu estou com 50, faço agora, né, no meio do ano, 55 anos. Eu já não sou mais um garotão. Eu passei de 50. Sou um cinquentão. Mas eu ainda, tirando essas barbinhas brancas, eu ainda não sou um ancião. Ainda não. Meu vigor ainda é de um homem já um certo peso da idade, mas com bastante disposição. Quando eu tiver com os meus 80 anos, aí muda bastante. Então, o meu pastorado aos 80 anos será diferente dos meus pastorados agora aos 55. 54, né? 55. Então, a palavra presbítero é o pastor velhinho. João aqui, quando ele escreve e se autodenomina como presbítero, é porque ele está falando o quê? Eu já estou bem velhinho. Simples assim. Então, quem argumenta chamando que João e o apóstolo João, o João presbítero e o apóstolo João são pessoas distintas, é porque não conhece os termos. É porque quer arrumar pelo em ovo, tá bom? Mas é a mesma pessoa. Tá bom? Tudo bem? Não era comum chamar, por exemplo, um pastor novinho de presbítero. Não era prudente. Então, se convencionou, ao longo dos séculos, que o pastor era aquele que cuida de uma comunidade. O bispo se convencionou que ele seria o supervisor dos pastores. E o presbítero é o pastor velhinho, é um ancião. Nas nomenclaturas e hierarquias eclesiásticas, se coloca assim: primeiro é o presbítero, depois vem o pastor e, por último, vem o bispo. Mas essa hierarquia é uma hierarquia criada pelas denominações. Na Bíblia não há hierarquia. Na Bíblia, pastor, bispo e presbítero recebem o mesmo título de igualdade, são os líderes. Aliás, na Bíblia, os 5 ministérios pastorais, se a gente puder chamar assim, os 5 dons de lideranças ministeriais, está lá em Efésios, que eram o apostolado, profeta, mestre, evangelista, pastor. Ou seja, percebam que a Bíblia vai trabalhar o dom de mestre do lado do dom de pastorado. O evangelista também do lado do pastorado. E o próprio apóstolo vai trabalhar praticamente do lado também. Já que Deus separou 12 apóstolos para as últimas revelações, então há essa diferença. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo?
E aqui, por último, a seita dos alogoi, né, que é um outro assunto também que a gente pode estar vendo também esses detalhes depois, tá bom? Que são questões que questionam esse lado da datação bíblica, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Deu para entender? Podemos prosseguir? Sim. Tá? A crítica moderna, com base nos discursos de Jesus, vão questionar também a autoria de João, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, eu separei aqui para vocês, já eu passo, sobre esse material também dos alogóis. Só preciso achar agora. Então vamos prosseguir aqui. Assim que eu encontrar, eu passo para vocês, tá bom? A autoria. Leia para nós, Diego, por gentileza. Argumentos favoráveis à autoria joanina. Evidências textuais internas. Testemunho dos pais da igreja. Irineu, discípulo de Policarpo, discípulo de João. Taciano, autor do Diatessaron. Justino, Marte. Papias. Apoio de grandes estudiosos e eruditos. B.F. Visconde, J.B. Lightfoot, A.T. Robertson. Então, só um segundinho aqui. Deu para entender esse ponto que vocês acabaram de ver? Aqui também, na autoria joanina, temos todos esses pais da igreja, tá bom, meus irmãos? Temos todos esses pais da igreja. Ficou claro? Tudo bem para vocês? Os pais da igreja vão confirmar, assim como foram com o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. E os estudiosos aqui citados, né, também, como, por exemplo, A.T. Robertson, vão sustentar isso também, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Sobre a oposição da seita dos alogóis, olha só, eu vou abrir aqui para vocês rapidamente, só um segundinho, ó, só para dar um esclarecimento agora. Aqui, deixa eu compartilhar com vocês também. Os alogóis formaram um movimento cristão do século II por volta de 170 depois de Cristo, que rejeitava o Evangelho de João e o Apocalipse. Eles ganharam este nome, que significa literalmente sem razão, ou opositores do Logos, devido à sua recusa em aceitar a doutrina do Logos ou os dons do Espírito Santo. Então, a síntese dessa oposição que a gente viu há pouco, que seria a oposição da seita dos alogóis, trata sobre isso, tá bom? Então, eles tinham essa característica de rejeitar os dois textos de João, como eu mencionei, tanto o Evangelho como o Apocalipse. Os alogóis lutavam contra o movimento carismático do montanismo, que defendiam novas profecias e a manifestação do Paracletos. Como as principais promessas do Espírito Santo estão no Evangelho de João, eles decidiram rejeitar o livro inteiro para enfraquecer o argumento montanista. Os montanistas, meus irmãos, é um movimento que a gente vai estar estudando depois, tanto na história eclesiástica quanto também em teologia sistemática, tá bom? Mas era vamos dizer assim, é um movimento que começa a querer também usar os dons, só que ao mesmo tempo ele também acaba se perdendo nessas questões carismáticas. Irmão, sempre foi muito complicado quando alguém se envereda para isso, tá bom? Sobre a rejeição da doutrina dos logos, também essa seita dizia o seguinte: por defender um monoteísmo rígido, viam a teologia do logos, o verbo divino encarnado em Jesus, como uma influência filosófica perigosa ou uma violação da crença. Ou seja, eles iam contra o montanismo, então eles já negaram o livro de João. Ao mesmo tempo, quando se falava do logos, eles falaram, não, isso daí é uma influência
filosófica. Ou seja, percebam que foi um movimento bem radical também. Atribuição a hereges. Para justificar a remoção dos textos do cânon, os alogóis afirmavam que o Evangelho de João e o Apocalipse não foram escritos pelo apóstolo João, mas sim pelo herege gnóstico Cerinto. A origem e liderança. Historiadores da igreja e pais apostólicos como Epifânio de Salamina e Gaio de Roma, frequentemente associado ao movimento, documentaram e refutaram esses oponentes. Tá bom? Então, a seita dos alogóis eram isso, que eu acabo de descrever aqui para vocês, uma síntese. No material do professor Ribeiro, ele tem outros textos, depois, se você quiser se aprofundar mais, leia isso. Tá bom? Tudo bem? Deu para explicar, meus irmãos? Ficou claro? Pastor, então eles não acreditavam que Jesus era Deus. Era mais como se Jesus fosse um profeta. Então, eu não vou agora te dar todos os dizeres sobre a crença deles, porque eu não me recordo mesmo, irmã, agora de cabeça, sabe? Mas, assim, como eles são tratados, né, na ortodoxia como as seitas, então, assim, eles tinham pensamentos fracionados. Por exemplo, irmã, negar o Evangelho de João naqueles dias era uma coisa muito séria. Concorda? Então, mesmo que eles enxergassem algumas coisas como nós enxergamos, só o fato deles aniquilarem o Evangelho de João, isso era muito perigoso. Isso fragmentava. Quando eles colocavam que o Logos era um pensamento filosófico e não era uma revelação que o apóstolo João deu, olha só, então qual que é o grande ponto deles? Eles tiravam parte das escrituras. Entendeu? Então esse é o ponto alto. E aqui que está o grande problema. Porque uma coisa é você acrescentar e outra é você tirar. Em ambas, você se torna um sectário. Mas quando você mantém tudo, você se torna uma pessoa que está seguindo essa doutrina. Então, assim, os detalhes dessa seita, eu realmente não me recordo agora, e também, agora falando, eu não me lembro detalhadamente, tá bom? Mas, assim, só foi para informar que eles também foram contra o Evangelho e foram contra o Apocalipse. Agora, como eu mencionei, menos de 100 anos, né? Então, assim, é muito perigoso, tá bom? Percebam, irmãos, que o movimento montanista e outros movimentos, eles surgiram também logo ali no começo dos séculos da igreja primitiva. Aqui a gente está falando da igreja primitiva, né? Percebam, temos a igreja do Novo Testamento, que é até a morte do último apóstolo. Depois da morte do último apóstolo, dali em diante, a igreja chamada igreja primitiva. Né? A igreja primitiva faz parte da igreja apostólica? Faz, mas é essa transição entre os apóstolos e as próximas levas. A gente está falando da próxima leva. Então, eles já estavam se perdendo, né? Então, existiram outros grupos heréticos também, tá, Beatriz? Então, assim, os detalhes eu não me recordo, tá bom? Mas como o foco hoje aqui é João, então era só para dar essa informação, porque isso é relevante, tá bom? Continuando aqui, data e local da composição. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Data, Escola Crítica de Tübingen, em 160 d.C. Descobertas arqueológicas. Diatessaron de Taciano, apócrifo do Evangelho de Pedro, manuscrito P, primeira metade do século II. João 18, 33, 37, 38. E a erudição evangélica 90 d.C. O local é Éfeso, reafirmado por Irineu. Joia. Então, aqui também temos essas informações que são bem relevantes.
a datação, segundo a escola de Tübingen, eles vão falar que a data do Evangelho de João é o ano 160. Ora, se é o ano 160, então não foi João. Concorda? Ele não viveu 160 anos, né? Mas, segundo essas outras informações baseadas nas descobertas arqueológicas, temos essas datações diferentes, que também a gente chega para alguma coisa um pouco mais dentro da erudição. A erudição evangélica vai falar que é o ano 90. Eu, particularmente, meus irmãos, vou ficar com a erudição, tá bom? Eu vou ficar com a erudição. Assim como o local que ele escreve é possivelmente Éfeso, reafirmando por Ireneu. Então, a data que nós conservamos o Evangelho de João é o ano 90 e o local é Éfeso. Quem foi o grande líder de Éfeso, da igreja de Éfeso, nos dias apostólicos? Quem ganha aquele povo? Paulo? Paulo. Depois da morte de Paulo, possivelmente Timóteo ficou lá, e logo depois veio João o apóstolo. E o apóstolo João, segundo a tradição, fica durante muito tempo em Éfeso. Depois ele vai ser condenado pelo imperador romano, e aí ele é levado para a ilha de Patmos. Depois de algum tempo ele é solto, ele é tido por inocente, e ele volta para Éfeso, e aí ele morre em Éfeso, e depois Policarpo, ele assume a igreja de Éfeso. Salvo engano, a ordem é mais ou menos essa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, há essas datações, mas nós não acreditamos, né? Por exemplo, aqui, como eu disse, na escola, né, de Tübingen. Tá bom? Tudo bem? Então, continuando aqui. Propósito, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, versículo 30 e 31. Esse foi o grande propósito do livro, ou melhor, do Evangelho de João, né? Deixar um texto para que creiamos no Filho de Deus e dessa forma tenhamos vida eterna. Jesus fez muito mais coisa, que é óbvio, irmãos, quando ele fala, né, que não estão escritos nesse livro, e em outros textos também, que não haveria livro suficiente para anotar, é porque naqueles dias a dificuldade de anotar era totalmente diferente dos nossos, né? As bibliotecas antigas tinham outra proporção. Hoje, o que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal era uma quantidade que se havia em muitas bibliotecas grandes, porque você tem que lembrar que as bibliotecas antigas elas eram material de papiros, rolos e mais rolos. Então, enquanto nós temos aqui uma prateleira com 20, 30 livros, precisava de uma parede gigante para ter 20, 30 livros, que eram muitos rolos. Depois, com o papiro, isso ficou um pouco mais organizado, mas mesmo assim, na antiguidade, era muito difícil, né, se ter um espaço tão grande. João, o apóstolo, leia para nós, irmã. Alguma dúvida até agora, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então pode continuar lendo para nós, irmã, por favor. Seu nome. Ioannis, em grego. Yohanan, em hebraico. Deus tem sido gracioso. Seu pai é Zebedeu, que significa meu dom, pescador de profissão. Homem abastado, pois tinha empregados. E sua mãe é Salomé, que significa pacífica. Marcos 15, versículo 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25. E o seu irmão era Tiago,
é igual Jacó, Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago e João eram sócios de Pedro. Lucas 5, 10. Joia. Só fazer um comentário aqui para vocês, irmãos, sobre essa escola de Tübingen, né? Talvez a pronúncia não seja exatamente essa, porque é em alemão. O que acontece nessa escola aqui, irmãos? Essa escola, na realidade, ela é fruto de um pensamento que, na realidade, o que acontece? Seria como se fosse um pensamento da crítica. É uma teologia liberal também, aonde essa escola ela vai argumentar que nos anos 160 houve uma polêmica entre os textos judaicos e os textos que eram para gentios. Então, em tese, essa escola vai falar que a igreja, durante esse período, teve aqueles que escreveram para os judeus, como é o caso de Pedro, e Paulo que escreveu para os gentios, querendo dar uma nova roupagem teológica. Então, essa escola, só para dar uma explicação básica aqui para vocês, vai contra-argumentar isso, que surgem duas teologias na história da igreja, né? Onde o cristianismo do segundo século esteve em choque, que seria o judaísmo cristão, que era liderado, né, por Pedro, principalmente, depois por Tiago, e o cristianismo universal, que era aquilo que Paulo queria realizar. Ou seja, a igreja estava dividida aqui. Percebam, irmãos, olha só. E aí, por isso que eles começam a fazer algumas datações, algumas construções. Percebam onde os liberais vão chegando, entendeu? Mostrando que naquele início haviam duas vertentes. Isso é muito prejudicial. A gente vai ver essa discussão também já no livro de Atos, tá? É a mesma coisa para o livro de Atos. Eles vão questionar a mesma coisa. Irmãos, quando a gente lê as Escrituras, é tão harmonioso, não havia divisão. Podem ver que no primeiro concílio eles têm aquilo que nós trabalhamos na terça-feira, né? Não há divisão e subtração, tem multiplicação e soma. Foi assim até o quarto, quinto século da igreja. E quando surgia alguém com algum pensamento herético, isso era resolvido com muita piedade, tá bom? Então, fiz esse comentário só para enriquecer aqui um pouco sobre a escola crítica, tá bom? Mas voltando aqui, o propósito vemos. Aqui o escritor é João, né? Sabemos que o pai dele era Zebedeu, sua mãe Salomé, sua irmã Maria, e Tiago, ou Jacó, né? Tiago é um nome de Jacó em latim, né? Jacó em latim, tá bom? Teologia básica, irmãos, o que trata o livro? Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Então, eu voltei um pouco, mas tudo bem? Tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, pode ler para nós, Tomé. Teologia básica do Evangelho de João. O que trata? Encarnação do Logos Eterno, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Manifestação de Cristo ao mundo, capítulo 1, versículo 19 a 12, versículo 50. Manifestação de Jesus aos crentes, capítulo 13, versículo 1 a capítulo 17, versículo 26. Reivindicação da divindade de Jesus, capítulo 18, versículo 1 a capítulo 21, versículo 25. No seu evangelho, João subentende a humanidade de Jesus e defende sua divindade. Na sua primeira epístola, João subentende a divindade. Repetiu aqui. Não repete, não. Ele vai dar uma ideia contrária, pode ver. João subentende a divindade de Jesus e defende a sua humanidade. Isso, é o oposto, né? No Evangelho, ele subentende Jesus é humano. No entanto, ele defende, é divino. E na epístola, ele subentende Jesus é divino, mas defende o lado, ele é humano, por causa do pensamento
gnóstico. Tá bom, meus irmãos? Então, essa é a teologia básica, ou seja, uma divisão mais própria do evangelho. É claro que existem outras divisões, né? Mas, assim, é nisso que João destaca-se como um livro ou um evangelho onde ele olha não pela semelhança daqueles 3 primeiros evangelistas, que são sinóticos, mas agora ele olha o lado divino e dá uma resposta àquela comunidade. Tá bom? Tudo bem? Tomé, então, agora leia para nós, por favor. João e a deidade de Deus. João relata Jesus declarando 7 vezes: Eu sou. Eu sou o pão da vida, capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15. Glória a Deus, né? Mostrando esse lado e essas expressões que foram muito importantes, porque pode ver que aqui em João, essa expressão vai estar de uma forma muito clara, principalmente em João, capítulo 8, quando ele fala sobre eu sou a luz do mundo, mas também ali no versículo 58, ele diz: respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aqui não está sendo citado, né? Mas aqui é o eu sou, na semelhança do eu sou que sou, de Êxodo capítulo 3. Ou seja, ele está dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou no sentido, eu sou o eterno, que eu já estava contemplando Abraão. Jesus ratifica a sua divindade e a sua eternidade, né? Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, porque ainda não era o momento da sua morte. Não é porque ele tinha medo, né? Tá bom, meus irmãos? Então, é maravilhoso quando a gente vê aqui o lado da divindade, principalmente 8:58 de João, que mostra, né, que ele é aquele que se revela da mesma forma como o Senhor se revelou na sarça, o Senhor se revelou agora no Novo Testamento, tá bom? Só que na sarça, a sarça ardia, não queimava, mas falava, e agora o Cristo ressurreto, ou melhor, o Cristo encarnado, o Deus que encarna, está entre eles e habita entre eles, tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, irmã Sônia, João e os sinais de Jesus. Jesus transforma água em vinho, capítulo 2. A cura de um oficial do rei, capítulo 4. A cura de um paralítico, capítulo 5. A multiplicação dos pães, capítulo 6. Jesus anda sobre o mar, capítulo 6. A cura de um cego de nascença, capítulo 9. A ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Aqui, mais uma vez, mostrando os sinais de Jesus e o poder dele sobre a natureza, sobre, né, o oficial do rei, a paralisia, multiplicação de pães e peixes, andando sobre o mar, né? Curando o cego de nascença, algo que nunca tinha acontecido, e a ressurreição de Lázaro ao 4º dia. Só para vocês aprenderem, né? Havia uma tradição entre os judeus que quando alguém morria, até o 3º dia, ele poderia ser ressuscitado. Depois disso, não. Então, havia essa tradição entre os judeus. Por isso que Jesus ressuscita Lázaro ao 4º dia, para mostrar que ele é o autor da vida. Havia uma tradição forte que fazia com que eles tivessem as suas fés. Mas aqui Jesus realmente espera tudo acontecer para mostrar que ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte, mostrando que ele é o grande eu sou, tá bom? Então, tudo bem até aí, meus irmãos?
João e os discursos de Jesus. Leia para nós, irmã Miriam, por gentileza. Está me ouvindo? João e os discípulos de Jesus. O discurso sobre o novo nascimento, no capítulo 3. Discurso sobre a água da vida, no capítulo 4. O discurso sobre a divindade de Jesus, no capítulo 5. Discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6. Discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6. Discurso sobre o Espírito e a vida cristã, no capítulo 7. Discurso sobre a luz do mundo, no capítulo 8. Discurso sobre o bom pastor, que está no capítulo 10. Exatamente, até aí. Discurso Aqui, sobre o bom nesse capítulo 7, é sobre o Espírito Santo, né? Ele abreviou, só para facilitar, né? Sim. Então, tudo bem até aí? Tudo bem, meus irmãos? Os discursos básicos, né? Teologia básica em João. Ponto central, João 20, 30 a 31. João sabia de outros fatos sobre Jesus, mas ele não registrou, não o fez, mas de forma consciente. O material que ele registrou visa alcançar o seu propósito declarado, mostrar a deidade, ou seja, a divindade de Jesus. A deidade de Jesus faz parte da fé cristã, ou seja, a vida eterna só pertence aos crentes na sua deidade, ou seja, na sua divindade. Trata-se de um plano apologético e polêmico. Apologético, porque defende a doutrina cristã do Logos, antes a doutrina herética dos gnósticos, e polêmico, porque ataca os erros grosseiros também do gnosticismo. Tá bom? Então, irmãos, não se esqueçam disso. Quem nega que Jesus é Deus está negando uma das doutrinas mais importantes. Se há um versículo, há um fundamento para uma doutrina. Nós temos evangelhos, algumas cartas de João e outros muitos textos que revelam a divindade de Jesus. Jesus é Deus, ponto final. O Pai é Deus, ponto final. Jesus é Deus, ponto final. O Espírito Santo é Deus. Vocês aprenderão em teologia sistemática, não é que temos 3 deuses, mas temos um único Deus que se manifesta, se revela a nós por meio de 3 pessoas, que têm a mesma essência em todas essas pessoas. Somente o que distingue uma pessoa da outra não é a sua essência e nem a sua natureza, mas seriam os seus papéis. O Pai se revela no Velho Testamento, o Filho revela-se no Novo Testamento e o Espírito Santo também revela-se no Novo Testamento, ali no momento em que, de fato, a igreja é inaugurada no dia de Pentecoste com os apóstolos. Mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja no Velho. E nem que o Espírito Santo não esteja ali no ministério de Jesus. Podem ver que o Espírito Santo está nessas fases. Assim como Jesus também está no Velho Testamento e também está no período, naquilo que chamamos de era da graça ou plenitude dos gentios. Pode ver que quem é que aparece para Paulo não é o Espírito Santo, é o próprio Cristo. Ou seja, é na dispensação do Espírito Santo que Jesus se revela a quem? A Paulo. E na ilha de Pátimos, quem é que se revela para João? É o próprio Jesus, ou seja, o Pai se revela tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e assim também o Filho, e assim também o Espírito Santo, tá bom? E temos aqui na pessoa, no livro, ou melhor, no Evangelho de João, esse lado, mostrando a teologia básica de que Jesus é Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, vou parar aqui, para não ficar muito longo, tá bom? A gente vai falar agora um pouco sobre os gnósticos, e aí a gente vai estar terminando. Aliás, vamos terminar, meus irmãos, vamos terminar. Vamos terminar, porque aí no próximo bloco a gente vai para nós vamos para o livro de Atos, tá bom?
Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, os gnósticos. Por que vai ser importante agora, irmãos, falar sobre o gnosticismo? Ó, guardem isso. Jesus morre, deixa eu fazer um desenho bem rápido aqui, só para dar uma explicação para vocês. Jesus morre no ano 33. Então, ele nasce no ano 0, né? Ano 0. Estou escrevendo com o mouse, por isso que é ruim. Aí, no ano 33, ele morre. E aí, logo na sequência, ele ressuscita. Tá bom? Aqui uma cruz, tá, irmãos? Desculpem aqui, o mouse é muito ruim para escrever. O que acontece, meus irmãos? Aqui, a igreja, logo nos primeiros anos da igreja, tem um concílio de Atos 15. Em Atos 15, está tendo um problema que é o problema dos judaizantes. Mas, logo depois de Atos 15, esse problema foi sanado. Logo depois que a igreja vai chegando nos lugares mais distintos, principalmente no mundo grego e romano, havia um pensamento filosófico que era o pensamento dos gnósticos. Então, o que acontece? A igreja aqui, logo nos anos 60, 70, 80 e 90, eles começaram a flertar com essa filosofia que é o gnosticismo. E o gnosticismo entrou pelas frestas das portas da igreja como fumaça. E o que eles diziam? Que a matéria, ela é má. Que o espírito é bom. E para que você conheça Deus, você precisa de ter conhecimento, né? Onde entra essa palavra gnosis, dando a ideia de conhecimento. Quanto mais você conhece as coisas, mais você evolui nesse sentido espirituoso. No entanto, já que a matéria é má e pecadora, logo Jesus não poderia ter vindo em carne. Por isso que eles vão dizer e vão construir que Jesus vem em espírito. Que aquilo que a história da igreja dizia que era carne, desconsidere. Porque, na realidade, era um espírito habitando entre eles durante esse período aqui do ministério. Aí eu pergunto, ora, quem morre na cruz, então, é um espírito? Quem verte o sangue é um espírito? Porque quando eles pegavam aqui o Cristo ressurreto, tudo bem, até ali você pode até confundir, porque o corpo glorificado se parece com o espírito. Mas e no ministério de Jesus aqui de 3 anos? Tem nada a ver, né? Entenderam? Então, quando eles começam a flertar, muitos cristãos aqui, nos anos 60, 70, até nos anos 100, começaram a dizer o seguinte, realmente, Jesus não veio em carne, porque a carne é pecadora. E aí vem João agora e escreve o Evangelho, por volta desses anos 90. Mas, nesse mesmo período, ele escreve também 1ª, 2ª e 3ª João. E aqui, o que ele faz a defesa em João? Que Jesus é divino. No entanto, ele veio em carne. Por isso, o espírito que confessar que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Quando ele fala espírito, ele não está querendo dizer no espírito sobrenatural. Ele está querendo dizer pessoa. A pessoa ou credo que não dizer que Jesus vem em carne não é de Deus. Estão entendendo? Por isso que o Evangelho de João, ele parece ser tardio, mas na realidade ele vem na hora oportuna. Já ouviram falar da expressão kairos? Kairos é o tempo da oportunidade. Cronos seria o nosso cronômetro, relógio de 24 horas. Kairos seria a hora da oportunidade, ou seja, o tempo oportuno. Meus irmãos, nada acontece fora do relógio de Deus. Deus levantou os outros evangelhos em momentos oportunos, assim como cada carta do Novo Testamento. E agora vem os textos de João para dar um golpe nessa heresia. E os textos de João curou essa igreja. A partir de então, essa besteirada chamada gnosticismo caiu por terra. Tá bom, meus irmãos? Então, o Evangelho de João, quando você lê ele, você nota que nas entrelinhas, o apóstolo João está combatendo o gnosticismo. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá bom?
Então, Tomé, leia para nós aqui os gnósticos. E aqui eu não vou gastar muito tempo, meus irmãos, a gente vai gastar mais tempo nesses assuntos nas aulas de teologia sistemática, tá bom? Os gnósticos, filosofia religiosa pagã que ensinava o dualismo entre o mundo físico e espiritual. Essa expressão dualismo é o mundo antagônico, que luta entre eles, tá bom? Continua para nós, Tomé, por favor. Não importa a fé, mas o conhecimento. Ou seja, o que Havia- eu disse agora. A fé ela é relativa. O importante é você conhecer. Mas conhecer o quê? Segundo eles, não segundo a palavra de Deus. Está entendendo? Olha como é sugestivo. Por isso que é um pensamento filosófico. E aqui, pode ler para nós, Tomé? Haviam 3 tipos de correntes gnósticas. Gnosticismo seríntio, contemporâneo de João e que residiu em Éfeso. Negavam a divindade de Jesus. Seu poder era proveniente da descida temporária de um aeon, emanação angelical. Ou seja, Jesus, vamos dizer assim, ele não era divino. Esse aeon se assemelha muito a um anjo, uma emanação angelical. Estão entendendo? Olha aí os termos. 2. Gnosticismo docético, doquel parecer. Negavam a humanidade de Jesus. Seu sofrimento foi sua aparência. Porque parecia ser sofrimento. A cruz pareceu. Carregar a cruz pareceu. Perceba, irmãos, ó. Olha a mente humana aqui, filosófica, tentando também distanciar da fé, da fé bíblica, né? Estão vendo, irmãos, que em cada período da história sempre vão se levantar vozes, pensamentos que tentam ou anular a pessoa de Deus ou os ensinos sagrados. Guardem isso, meus irmãos. O diabo ele sempre vai fazer isso. Isso é um padrão. Ou ele se levanta contra Deus, ou ele se levanta contra a palavra. Quando ele não consegue nenhum com o outro, ele tenta misturar, criar ou alterar a essência de Deus, ou principalmente da palavra, tá bom? E o último, leia para nós também, por favor. Gnosticismo imoral. O pecado só atinge o corpo e nunca o espírito. Acreditavam que quanto mais pecado, mais cedo o corpo morreria, libertando o espírito de sua prisão carnal. Então, a regra era peque bastante, porque chega uma hora que você está liberto. Ou seja, eu sei que você até parou a leitura, que você achou estranho, né, Tomé? Não, Foi parece isso? que o cachorro estava fazendo barulho aqui. Ah, tá. Pensei que porque você tinha notado estranheza no texto. Mas é bem por aí mesmo. Quanto mais pecado, mais cedo o corpo morreria, libertando o espírito de sua prisão carnal. Dando essa ideia, não tem problema, viva a sua vida, seguindo as suas paixões, porque mais cedo ou mais tarde você será liberto desse corpo e aí você se encontrará com Deus. Aí a grande pergunta é, será que vai vivendo no pecado? Percebam, olha aí, tá vendo? Então, continuando aqui, Aeons, leiam para nós, Tomé, por gentileza. Valentim assumiu como o início de todas as coisas, o ser primal, ou bitus, que depois de séculos de silêncio e contemplação, deu origem a outros seres por um processo de emanação. A primeira série de seres são os aeons, e eram 30 em número, representando 15 cisigias, ou pares, sexualmente complementares. Uma forma comum é descrito a seguir. Meus irmãos, O não que se está matando, preocupem, né? porque eu não vou dar isso na prova, tá bom? Eles Olha criam, eles aqui. criam, eles criam uma teoria mirabolante que é tão mais complicada de crer do que você crer na divindade de Cristo. Exato. Você vê, Tomé, o que não é o pecado, né? Que nos cega. E o que não são as setas humanas, que tenta, pela mente humana, construir outra coisa que não é a capacidade de crer na palavra. E aqui está uma breve descrição de tudo o que nós acabamos do Tomé ler. Tá bom? Olha só. Tá bom, meus irmãos? Aqui fica como uma informação do que eram
os gnósticos, tá? A gente vai continuar nas próximas aulas, em alguns momentos, tratando um pouco mais sobre isso e da relevância, principalmente nas epístolas de João, 1ª, 2ª, 3ª, aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão do gnosticismo. Mas quando nós lemos o Evangelho, meus irmãos, guardem isso, nós notamos que o próprio João, de uma forma, eu diria também pelo eufemismo, está combatendo, de forma sutil. Lembra que eu disse que Mateus combate os judaizantes e Hebreus combate os judaizantes de forma indireta? Gálatas direta? Aqui também, particularmente, fica aqui como uma sugestão de tese também, de dissertação de mestrado e tese de doutorado, porque eu acredito também que João, ao escrever tanto aqui o Evangelho, ele estava praticando um tipo de eufemismo. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito para mostrar quem de fato é Jesus, principalmente o lado divino. Ele nasce como um ser humano, ele encarna, né? O verbo vira carne e habita entre nós, mas ele é divino. Então foi uma forma também, pelo eufemismo e pela inspiração divina, de combater essa heresia do gnosticismo. Mas, de forma diretiva, agora, ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João, tá bom? Então, o ensino gnóstico, o mito gnóstico, o demiurgo, olha só, foi gerado pelo Aion Sofia após a sua queda. Ao ser gerado, criou um mundo material com o objetivo de governar e aprisionar na matéria as partículas divinas provenientes de sua mãe Sofia. Querendo libertar as almas aprisionadas ao mundo material, Sofia rebela-se contra o demiurgo e o verdadeiro Deus inefável envia aos homens o seu filho mais querido, o Aion Christus ou Cristo, que desce ao mundo material com o objetivo de transmitir o gnosis, conhecimento às almas, para que elas tenham consciência de sua identidade divina e partam para o pleroma, libertando-se do jugo e da escravidão do demiurgo. O Aion Cristo restauraria a harmonia no mundo dos Aion, curando a doença no mundo material, em consequência da catástrofe na ordem ideal, dando ao homem o conhecimento que irá resgatá-lo do domínio da matéria e do mal. Como o Tomé disse, é muito mais fácil crer em Jesus, né, Tomé? Pelo amor de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Olha aí os teólogos liberais da filosofia grega, né? Aquelas histórias que a Márcia Zoni conta dos babilônicos, que fala dos... Como que é? Lá que criam uma história secundária para Noé. Sim, sim. Sabe, Gilgamesh, esse povo aí. É a mesma coisa. Você pode ver que aqui, né, Beatriz, lembra muito dos pensamentos gregos. Eles gostavam de florear, né, de enfeitar o pavão, né? Aqui enfeitar o pavão, estou enfeitando o pavão. Eu digo, não precisa de enfeitar o pavão, ele já é lindo por si só, né? Não precisa, enfeitar o pavão é bobeira. Ficou claro, meus irmãos? Tudo bem? Terminamos, João. Alguma dúvida, pergunta? Passamos um pouquinho do tempo, mas fechamos. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Irmãos, eu não tenho dúvida. Fico como o autor do Evangelho, próprio João, data, ano 90, destinatário, né? Na realidade, quem é que João escreve? Ele escreve para todas as pessoas. A mensagem de João é universal. Atinge os gregos, como eu disse, pelo eufemismo responde ao gnosticismo, mas esse gnosticismo também, e esse pensamento grego, tinha entrado ali na cultura romana, porque os romanos edificaram o seu império sobre os gregos. Ou seja, é uma resposta para judeus, para gentios, para gregos e para romanos. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Vamos para o intervalo, então? Fechado, então. Eu vou parar a nossa gravação e em instantes a gente volta, tá bom?